E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 7 coisas que eu gostaria que fossem melhores na nova TV da TCL C855 TV de tecnologia mini LED, se comparado à versão do ano passado. Inclusive vale dizer que a TV que está aqui atrás de mim se trata justamente da versão do ano passado, que no caso é a C845 de 2023. Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui vai ser o seguinte: eu vou mostrar algumas imagens para vocês que mostram claramente os maiores pontos fracos da versão do ano passado, pois são justamente esses pontos que eu gostaria que fossem melhores na nova mini LED que a TCL está lançando nesse ano de 2024. E também é importante destacar que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a nova TV mini LED da TCL ainda não foi lançada aqui no Brasil, então eu não posso confirmar com 100% de certeza se as coisas que eu vou mencionar aqui nesse vídeo foram melhoradas ou não. De qualquer forma, esse vídeo aqui é interessante, pois são detalhezinhos que a gente já pode saber que é legal investigar quando a TV nova for lançada. E se vocês realmente estão interessados na nova mini LED que a TCL está lançando esse ano aqui no Brasil, não esqueçam de dar gostei nesse vídeo, pois assim a gente sabe que realmente vale a pena comprar essa TV assim que ela for lançada no Brasil. E se possível também deixe um comentário além de dar o joinha, pois fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, esse vídeo é mais impulsionado e dessa forma a gente sabe que realmente vale a pena investir o nosso dinheiro na compra dessa nova TV. Mas então vamos lá pessoal, quais são os principais pontos fracos da versão do ano passado que poderiam ser melhoradas na versão que eles vão lançar esse ano aqui no Brasil? A primeira coisa é a seguinte: a TV do ano passado, como vocês já devem imaginar, utiliza a tecnologia de mini LED para melhorar o contraste e o nível de preto, e nesse sentido a versão do ano passado faz um trabalho muito bom. Ela consegue entregar um nível de preto excelente, um efeito blooming muito mínimo, o que é ótimo, ela tem um excelente contraste. Então, em relação à utilização da tecnologia de mini LED, nesse sentido eu diria que a TCL está até na frente da concorrência, então nesse sentido é um super ponto positivo para ela. E como eu tinha mencionado nos vídeos do ano passado, testando a TV da TCL no ao vivo, em muitos momentos até dava para confundir com uma TV de tecnologia OLED, pelo fato dela realmente conseguir entregar pra gente um nível de preto bem profundo. No entanto, apesar da TCL conseguir de fato entregar um bom nível de preto pra gente, eu notei que durante os testes vendo filmes e séries, em cenas mais escuras, em algumas situações, a TV da TCL tinha a tendência de deixar as imagens com um tom mais azulado ou roxeado, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora, ao lado de uma TV concorrente mini LED da Samsung. E percebam nessas imagens como de fato a TV mini LED do ano passado da TCL entrega pra gente um tom mais azulado, se comparado à TV da Samsung, que nessas cenas conseguem um padrão de cor que é mais natural. Então esse é um detalhezinho que eu gostaria que viesse melhor na nova versão de 2024. E vale a pena dizer que essa questão da imagem ficar mais roxeada ou mais azulada, além de acontecer na versão do ano passado, eu lembro que já acontecia também na versão do ano retrasado, ou seja, já tem 2 anos que tem esse padrão de cor mais azulado ou roxeado em cenas mais escuras. Então seria legal se a TCL conseguisse ajustar isso para já vir de fábrica certinho nesse ano de 2024. E a segunda coisa que poderia ser melhor também é um detalhe que só acontece em cenas mais escuras, que é o seguinte: na TV do ano passado, quando a cena era mais escura e ao mesmo tempo tinha algum tipo de movimento na tela, nesses momentos a TV criava um efeito de distorção de cor na tela. E para isso ficar mais evidente, reparem nessas imagens ao lado de uma TV OLED da Toshiba e foquem os olhos de vocês no rosto do homem na TV da TCL ali na direita e percebam que realmente existe um efeito de distorção de cores enquanto o homem se movimenta ali na tela. Então esse é um outro detalhe que seria legal a TCL arrumar aí para esse ano de 2024. O terceiro ponto que poderia ser melhor é o ângulo de visão, pois no ano passado, apesar de ser perfeitamente possível assistir a TV de um ângulo mais lateral, a depender da cena que a gente estava visualizando, dava para ver que as cores já ficavam um pouco mais esbranquiçadas, sabe? Então se a TCL conseguisse melhorar ainda mais o ângulo de visão, seria um ponto bem positivo para a nova versão de 2024. Mas ainda em relação a essa questão, sendo bem sincero aqui com vocês, eu acho bem improvável que a TCL consiga melhorar ainda mais o ângulo de visão. E eu conto isso para vocês porque aqui no canal eu já testei várias TVs top de linha que utilizam painel do tipo VA, que é o tipo de painel que geralmente a TCL utiliza, e esse tipo de painel, mesmo em TVs top de linha, geralmente ficam na mesma média que a TCL já entrega pra gente, ou até pior, sabe? Então, por mais que seja legal se a TCL conseguisse melhorar o ângulo de visão, eu acho improvável que eles consigam, a não ser que eles troquem de painéis. Só que se eles fizerem isso, vai acabar impactando outras questões, como o nível de preto, por exemplo, e até onde eu sei, me parece que eles vão continuar utilizando aí
painéis do tipo VA nesse ano de 2024. De qualquer forma, se a gente comprar a TV e fizer os testes, a gente traz esses detalhes melhor para vocês aí no futuro. E a quarta coisa que eu torço para que seja melhor na nova versão de 2024 é a forma como a TV reage às luzes do ambiente. E para isso ficar mais evidente, reparem nessas imagens e notem como a TV da TCL ali na esquerda, além de refletir a luz que eu estou apontando para a tela, ela também cria alguns raios de luzes apontados para os lados, diferente da TV da Samsung ali na direita, que se comporta muito melhor sem criar aqueles efeitos de raios para os lados. E esse tipo de questão é um detalhe especialmente importante se você vai usar a TV ali em um ambiente mais iluminado, porque por mais que as TVs da TCL, especialmente as top de linha, entreguem um nível de brilho muito bom, se você colocar a TV em um ambiente muito iluminado, especialmente se a luz bater de frente para a TV e se a cena for mais escura, esses raios de luzes que a TV da TCL cria pode incomodar um pouco, sabe? Então seria legal se a TCL conseguisse aprimorar ainda mais essa questão, pois afinal de contas outras concorrentes nesse sentido geralmente conseguem entregar um painel que se comporta um pouco melhor. E o quinto ponto que eu torço que seja melhor nessa nova versão de 2024 é a velocidade do sistema operacional, porque no ano passado, se a gente for avaliar a fluidez do sistema, de forma geral sim, ele responde bem. No entanto, se a gente for comparar em relação à velocidade do sistema operacional de marcas concorrentes, como por exemplo as televisões top de linha da LG e da Samsung, nesse sentido as concorrentes estão na frente, sabe? Então acho que sim, existe margem para a TCL melhorar nesse sentido e entregar um sistema ainda mais rápido. E antes de partir para os últimos dois pontos que eu separei para esse vídeo, gostaria de aproveitar e de dar uma super dica para vocês. Como eu falei, a nova versão ainda não foi lançada esse ano aqui no Brasil, pelo menos não foi lançada no momento em que eu gravo esse vídeo. No entanto, assim que ela for lançada, especialmente quando começar a aparecer boas ofertas, a gente sempre vai estar avisando para vocês lá no nosso grupo oficial do WhatsApp no Telegram. E para quem não conhece o canal e não sabe do que eu estou falando, aqui embaixo no campo da descrição e também no campo de comentários fixado, eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp do Telegram. E diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. E sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é de graça para entrar e participar. Então, caso queiram participar, os links vão estar aqui embaixo no campo da descrição e, como eu falei, também no comentário fixado. O sexto detalhe que eu gostaria que fosse melhor na nova versão de 2024 é uma questão que provavelmente não vai incomodar a maioria das pessoas. No entanto, é um detalhe que, testando a TV do ano passado, eu acho que poderia ser um pouco melhor, que é o seguinte: durante os testes com a C845 aqui atrás de mim, quando eu colocava a temperatura da cor na mais quente possível, mesmo já estando na mais quente, ainda assim eu ficava com a sensação que ela poderia ser mais quente do que a quente máximo, sabe? E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, mais uma vez a gente está mostrando algumas imagens comparativas, dessa vez no lado de uma mini LED da Samsung, e nessas imagens que a gente está mostrando para vocês, as duas estão no quente máximo, só que vendo elas, eu não sei vocês, mas eu acho que a TV da TCL poderia ser um pouquinho mais quente. E essa mesma sensação eu também senti com jogos de videogames, e mais uma vez estamos mostrando algumas imagens para vocês para ficar mais ilustrativo. E nessas imagens eu também achei que a TV da TCL poderia ser mais quente do que a quente máximo, sabe? E até vale complementar dizendo que no caso da TV da TCL, eu até conseguia deixar a temperatura de cor mais quente do que o quente máximo, mas para eu conseguir fazer isso, eu tinha que ativar o filtro de luz azul da TV. Só que quando eu fazia isso, daí já ficava quente muito exagerado, sabe? Ficava muito amarelo a imagem, num grau que provavelmente a maioria das pessoas não iria gostar muito. Então na nova TV de 2024, eu acharia legal e interessante se a TCL fizesse algum tipo de atualização no ajuste de temperatura de cor da TV. E o sétimo e último ponto que eu separei para esse vídeo é em relação à experiência com jogos de videogames, que é o seguinte: quando eu estava jogando um jogo, a sensação que eu tinha era que a TV da TCL parecia que diminuía um pouco o pico de brilho máximo da TV. Então esse é um detalhe que eu gostaria que fosse melhorado na nova versão. E para isso ficar mais ilustrativa, reparem nessa imagem como a TV da Samsung consegue ter um destaque de brilho maior no reflexo do sol que está batendo ali no chão, se comparado à TV da TCL. Então esse é um detalhe que eu gostaria aí de ver uma evolução na TV desse ano. Mas enfim, pessoal, então esses são todos os detalhes que eu gostaria muito que fossem aprimorados na nova versão de 2024, se comparado à TV de 2023, que, como eu falei, inclusive é a TV que está aqui atrás de mim. E eu sei que nesse momento do vídeo eu até posso ter passado a sensação que a C845 do
ano passado é uma TV ruim. Afinal de contas, aqui eu listei várias coisas onde ela poderia ser melhor. No entanto, nesse momento do vídeo é válido mencionar que ela não é uma TV ruim, tá, pessoal? Ela tem um excelente brilho, tem a tecnologia de mini LED que funciona muito bem, entregando um nível de preto excelente, com ótimo contraste, tem ótimas cores, tem um som que é acima da média, tem as principais especificações para os jogadores de videogames, tem um sistema operacional que é bem completo em termos de aplicativos, então a C845 do ano passado é sim uma excelente televisão. A grande questão é que quando a gente faz uma análise mais rigorosa, a gente consegue sim encontrar alguns pontos onde ela poderia melhorar. Mas sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu acredito que provavelmente a maioria das pessoas que testarem a TV do ano passado, provavelmente a maioria dessas pessoas não iriam reparar nem na metade das coisinhas que eu mencionei aqui nesse vídeo. Inclusive, se fosse eu testando a TV da TCL sozinha, de forma isolada, provavelmente eu também não iria reparar na maioria dessas questões. Eu só reparei porque aqui no canal a gente tem a possibilidade de colocar essa TV da TCL no lado de concorrentes e comparar lado a lado, sabe? Daí dessa forma fica mais fácil para eu reparar esses detalhes. Mas se não fosse isso, provavelmente eu também não teria reparado na metade das coisas que eu listei aqui nesse vídeo. De qualquer forma, como eu reparei, daí não tem jeito, eu tenho que contar aqui para vocês. Eu acho legal ver esses detalhezinhos, porque daí a gente já pode ficar atento à nova versão para ver se ela vai ter um aprimoramento, sim ou não, nessas questões. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, isso ajuda demais o nosso canal, e também podem ficar à vontade no campo de comentários para complementar com qualquer informação que vocês achem interessante. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!